Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. Como você está? Você está bem? Como você passou a sua noite? Como foi seu dia anterior? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua família? Como está seu casamento, seus filhos? Eu quero desde já te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero que você tenha uma excelente manhã com Deus. Nós estamos agora na nossa oração da manhã. É o dia número 10 da oração pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro. E eu já quero liberar uma palavra de paz para a sua vida. Eu quero declarar que todo tormento, que toda perturbação, que toda ausência de alegria, que toda depressão vai saindo agora no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Quero liberar também uma palavra de fé para você. O dia está começando, você vai sair, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai arrumar a sua casa, o seu quarto, a sua vida, você vai fazer o seu devocional com Deus. E eu quero declarar e profetizar que tudo que você colocar a sua mão vai prosperar em nome de Jesus. Eu sou o pastor Bruno Weiser, para você que ainda não me conhece. Esse canal aqui, canal Pastor Bruno Weiser, é um canal dedicado, separado, centrado e focado em jornadas diárias de oração. Então, da mesma forma que nós tomamos banho todo dia e comemos todo dia, a oração também ela é todos os dias. Quero pedir, meu amigo, minha amiga, em primeiro lugar, que você não pule esse vídeo, que você continue até o final, que você separe esse tempo aqui agora para Deus. Segunda coisa que eu te peço, se você colocar o seu celular deitado agora, na posição assim deitada, do lado direito aqui da tela embaixo, tem um botão do YouTube, um símbolo do YouTube vermelho, está escrito assim, inscrever. Clica nesse botão, em nome de Jesus, por favor. Se inscreva, é gratuito, é sigiloso, não haverá nenhum problema para você, porém se você não se inscrever, o canal não vai crescer, porque o YouTube não vai recomendar. Preciso também que você deixe o seu like, que é o joinha agora, que você também comente aqui, deixe o seu bom dia, o seu glória a Deus, o seu aleluia, que você toma posse dessa palavra e dessa bênção, em nome de Jesus. Deixe seus comentários e também faça algo também de extrema importância. Compartilhe esse vídeo. Se você não quiser compartilhar, coloca ele no status do seu WhatsApp. Se você clicar na setinha aqui de compartilhar, vai ter lá a opção lá na hora de você colocar no seu WhatsApp, no status do seu WhatsApp, e as pessoas que te conhecem vão ver esse vídeo, vão assistir, vão conhecer o canal e serão abençoadas. Amém? Dito isso, nós vamos hoje encerrar esta campanha de oração em específico pela cidade do Rio de Janeiro. Não quer dizer que nós vamos parar de orar nas manhãs. Não quer dizer que nós vamos parar de orar pelas nossas autoridades, pelo nosso país, pela nossa nação. Mas em específico dos fatos que se sucederam, que isso mudou o rumo do nosso país, não tem como negar, é inegável, essa é a palavra, é inegável. E nós estamos então fazendo esta campanha, nós vamos encerrar hoje de manhã esta campanha, mas vamos continuar orando. Eu quero nesta hora deixar uma palavra, porque toda campanha de oração, ela tem que ter palavra. Você concorda comigo? Não há como ter oração sem ter palavra, porque o que pavimenta a oração, o que dá lastro à oração, o que dá fundamento à ancoragem de uma oração é a palavra, porque nós oramos a palavra. Quero deixar uma ministração aqui em Jeremias capítulo 29. Amém? Vamos pegar a nossa Bíblia. Se você não está assistindo ao vivo, se você está assistindo depois, se você está fazendo almoço, dirigindo, se você está no ônibus, se você está no metrô, se você está fazendo comida, não tem importância. Deixa o vídeo tocando, deixa aqui a ministração da palavra da oração tocando e vai fazendo as suas coisas. Amém? Mas não pula o vídeo em nome de Jesus. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler até o versículo 14.
Amém? Diz assim a palavra, Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 1. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte, então é uma carta que o profeta Jeremias mandou aos cativos lá para a Babilônia, ok? Dizia assim, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vós. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vós, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão. Quando me buscarem de todo o coração, serei achado por vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Glória a Deus. Esta palavra aqui retrata, eu não sei se você conhece um pouco da história do povo de Israel. A primeira coisa que eu quero dizer para você, minha amiga, minha irmã, minha ovelha, meu amigo, meu irmão, minha ovelha que está me assistindo. A primeira coisa que eu quero dizer para você que hoje nós vivemos sobre a nova aliança, nós que aceitamos a Jesus, nós que recebemos ao Senhor Jesus, nós que reconhecemos o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus que foi enviado para a nossa salvação. Nós somos o Israel de Deus, espiritualmente aqui, prefigurado nesse Israel histórico. O que eu quero dizer para você, explicar para você? Tudo que foi registrado na palavra, tudo que foi registrado na Bíblia e que aquele povo viveu, retratam espiritualmente uma realidade que se aplica a nós. Então, tudo que eles fizeram de errado, nós não podemos, como princípio, nós não podemos fazer. Tudo que aquele povo tentou a Deus, pecou contra Deus, nós não podemos repetir. Ali existe um
padrão de comportamento que Deus estabeleceu e os usou como um modelo, como um paradigma, como um exemplo, como um espelho. Então, quando nós lemos a história do povo de Israel, espiritualmente é uma realidade para nós, ainda que agora nós somos a igreja. Nós não somos esse Israel histórico, político, mas espiritualmente isso está escrito lá em Gálatas. Nós somos o Israel de Deus. A segunda coisa que eu quero falar, te alertar, te ensinar, passar isso para você, que o povo, ele abandonou a Deus. O povo passou a servir a ídolos, passou a servir outros deuses, o povo se afastou da presença de Deus e Deus, desde o ministério de Moisés, eles nem tinham entrado na terra prometida ainda. Isso vai estar lá no livro de Deuteronômio. Deus os advertiu que eles tinham a bênção e a maldição, eles teriam que escolher. E que se eles abandonassem ao Senhor, houve um protesto solene, houve uma advertência que eles sairiam daquela terra, daquele lugar. Por quê? Porque antes de acontecer, séculos antes de acontecer, Deus já sabia que isso iria acontecer. Então o momento que nós estamos vendo aqui é o momento quando o reino do sul, que é o reino de Judá, ele foi cativo para a Babilônia. Então eles saíram da terra deles. O rei, a rainha, os príncipes, os trabalhadores, os oficiais do exército foram transportados pelo rei Nabucodonosor para uma outra terra, que é a terra da Babilônia, e Deus falou que eles ficariam ali 70 anos. 70 anos. O que nós aprendemos com isso? Porque Deus está dizendo que ele que os deportou. Só que quem fez isso foi Nabucodonosor. Então que nós já vemos uma figura de autoridade e nós aprendemos o seguinte, que toda movimentação de uma autoridade, ainda que aparentemente para nós pareça errado, nós temos que entender o que é uma vontade ativa de Deus e uma vontade permissiva. Se algo está acontecendo que está sacudindo a nação, nós temos que entender que é uma permissão de Deus, e é uma disciplina de Deus, é uma correção de Deus, é um juízo de Deus. Porque Deus, ele sempre teve, ele tem e sempre terá o controle de todo o governo humano, de toda a autoridade humana. A palavra diz lá em Daniel, ele estabelece os reis e ele remove os reis. Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade é um ministro de Deus e ele que estabelece essas autoridades. Então nós vemos aqui Deus usando Nabucodonosor para fazer isso. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é uma figura de autoridade. O que eu quero aqui avançar e me deter com você para nós encerrarmos essa ministração nesse dia de campanha, nesse último dia? Que Deus, ele está dizendo o seguinte para o povo, olha, vocês vão chegar aí e não deixe que falsos profetas enganem vocês, que eu vou trazer vocês agora. Vocês ficarão aí 70 anos. Eu estabeleci um tempo que vocês ficarão aí. Então o que vocês terão que fazer? Vocês, primeira coisa, vocês vão orar pela paz da cidade. Porque enquanto vocês oram pela paz da cidade, vocês terão paz. Então vocês não poderão lutar contra a cidade que eu estou enviando vocês. Ah, Deus, mas essa cidade aqui é idólatra. Ah, Senhor, mas essa cidade aqui é pagã. Senhor, mas esse bairro aqui é ruim, essa cidade é ruim. Se você está plantado na sua cidade, e você que está me ouvindo aqui, independente da cidade, do Brasil ou fora do Brasil, você que é de língua portuguesa, você que é lusófono, você que fala português, esse vídeo está chegando até você. Onde quer que você esteja plantado, você tem que orar pela paz da cidade que você reside, que você mora. Por quê? Você orando pela paz da cidade, a cidade tendo paz, você terá paz. Não lute contra o seu país, não lute contra o seu estado, não lute contra a sua cidade. Eu estou dizendo aqui para nós que somos autoridades espirituais. Estou dizendo isso para nós que somos filhos de Deus, filhas de Deus. Estou dizendo isso para nós que somos intercessores e intercessoras. Quem é político é uma outra história.
Ele vai exercer lá a atividade dele, partidária, os interesses, isso é uma outra história. Nós que não somos partidários, que não somos políticos, mas somos aqui intercessores e intercessoras, somos ministros de oração, somos guerreiros da luz, somos guerreiros espirituais. Nós que oramos aqui, nós somos filhos e filhas de Deus, somos sacerdotes e sacerdotisas que ministramos a Deus em oração, a palavra de Deus, nós iremos orar pela paz da cidade. Nós não iremos orar contra a cidade, porque não foi para isso que Deus nos estabeleceu nessa posição. Outra coisa, Deus instruiu eles o seguinte: olha, construam casas, vão viver a vida de vocês, então plante, façam pomares, plante, cuide da terra, viva dessa terra, colha os frutos, casem, formem famílias, não diminuam, mas cresçam nesse lugar, porque enquanto não acabarem os 70 anos, eu não vou trazer vocês de volta. Quando os 70 anos acabarem, eu vou me lembrar de vocês, eu vou me recordar de vocês e eu vou congregar vocês, porque eu é que sei o pensamento que eu tenho para vocês. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes em oração de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então há uma promessa: buscar-me-eis, me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós estamos aqui buscando a Deus em oração de todo coração, porque Deus ele tem pensamentos de paz e não de mal. Deus não tem pensamento de destruição. Deus não tem pensamento de violência. Deus não tem pensamento de criminalidade. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Ele é que sabe o pensamento que ele tem para nós. Ele que sabe o pensamento que ele tem para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado, para todo o Brasil, para todas as cidades do Brasil, e nós vamos nos posicionar dentro da palavra. Vamos orar pela paz da cidade. Vamos orar pelas autoridades da cidade. Vamos orar pelos ímpios da cidade, por aqueles que estão afastados do caminho de Deus, para que eles possam se converter dos seus maus caminhos, possam ter uma experiência com Deus. Amém? Esta é a ministração da palavra e nós vamos orar agora por esta cidade. E eu quero que você entenda aqui, meu amigo, minha amiga, que você não fuja desse período, dessa oração, porque nós temos que ter a palavra, ela nos leva a ter um pensamento coletivo. O que eu quero dizer isso com você? Que talvez a gente pode pensar assim, poxa, mas você está pegando, pastor Bruno, o período da oração que era para orar pelas nossas vidas e está orando por isso aí, está orando por essa pouca vergonha, está orando por partido A, partido B, presidente A, presidente B, governador A, governador B, e etc, etc. Não. Enquanto eles estão brigando, quem está sofrendo é a sociedade. E Deus está dizendo o seguinte: enquanto você ora pela paz da cidade, essa paz está voltando para você. Então, quando nós oramos por autoridades, quando nós oramos pela nossa economia, pela nossa política, quando nós oramos pela nossa sociedade, pela paz, nós estamos orando por nós, entende? E nós estamos orando por nós e nós vamos orar agora. Levanta suas mãos nessa hora, vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, te enaltecemos por esses 10 dias que foram completados na tua presença, que nós estamos orando pela cidade do Rio de Janeiro, nós estamos orando pelo estado do Rio de Janeiro, nós estamos orando por todo o Brasil, nós estamos orando por todos os municípios, por todas as cidades, todos os bairros, todas as populações, vilarejos, aldeias, distritos. Pai, nesta hora nós queremos orar e obrigado por esta palavra que o Senhor nos entregou. O Senhor está dizendo: orai pela paz da cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Então é o Senhor que está nos ordenando: orem pela paz da cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Então nós abrimos a palavra do Senhor, nós cremos que a tua palavra é verdade,
A tua palavra não mente, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra faz tudo aquilo que apraz ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer e deseja. E nós oramos, suplicamos e clamamos nessa hora que o Senhor venha trazer paz. Senhor, que o Senhor venha nos livrar da criminalidade, que o Senhor venha nos livrar da violência, que o Senhor venha nos livrar da bala perdida, que o Senhor venha nos livrar do tráfico de drogas, que o Senhor venha nos livrar do tráfico de armas, que o Senhor venha livrar a nossa sociedade, Senhor, da pedofilia, meu Pai, do estupro, de toda a violência sexual, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, dos ensinos deturpados e corrompidos, que o Senhor venha livrar a nossa sociedade, as nossas cidades, o nosso país e a nossa nação, Senhor, das facções, da alta criminalidade, do narcotráfico, do narcoterrorismo. Senhor, que o Senhor venha remover nessa hora todo principado e toda potestade que nesta hora foi estabelecido, já tem meses, anos e décadas, principados e potestades que se apoderaram da nação, que sentaram em tronos de iniquidade, tronos de transgressão, tronos de violência, tronos de terror, tronos de medo, de pavor, e, Senhor, não querem deixar essas posições. A nossa nação, Senhor, está refém. A nossa nação foi sequestrada, a nossa nação está prostrada, a nossa nação, Senhor, está cativa, está encarcerada, a nossa nação, Senhor, está, meu Deus, refém, e nós pedimos que o Senhor venha libertar, e a tua palavra é a ferramenta de libertação, a tua palavra é o instrumento da libertação, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Senhor, através da palavra, está nos libertando. E a primeira libertação é a libertação da ignorância. A primeira libertação é a libertação do desconhecimento. A primeira libertação é da falta de conhecimento e de compreensão da palavra. Senhor, o Senhor já está dando esta libertação e o Senhor está dizendo, orem pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Casem-se, formem famílias, trabalhem, construam casas, construam famílias. Senhor, então até que o Senhor volte, até que haja o arrebatamento da igreja, até que o Senhor Jesus volte para resgatar o teu povo, nós estamos aqui nesse mundo e nós precisamos trabalhar, construir famílias, construir casas e orar pela paz da cidade. Senhor, que o Senhor venha, portanto, abençoar as cidades do Brasil. Nós oramos para que o Senhor venha remover as autoridades que estão corrompidas eticamente, moralmente, politicamente, juridicamente. Que o Senhor venha remover, Senhor, as autoridades que estão contra os teus planos, contra os teus propósitos. E a tua palavra diz qual é o plano que o Senhor tem para a nossa nação, de forma geral. Qual é o plano que o Senhor tem para a cidade do Rio de Janeiro? Qual é o plano que o Senhor tem para as capitais do Brasil, para os estados? É plano de paz. Não é plano de mal. Não é plano, Senhor, de deixar, Senhor, a sociedade em terror, cativa, escravizada, de planos de extorsão. Não é um plano do Senhor, planos de milícias, planos, meu Pai, de tráfico, planos de dominação de territórios. Isso não é de Deus. E em oração nós combatemos, nós rejeitamos e nós lançamos um decreto agora da justiça do Senhor pairando sobre esses lugares. O Senhor entrando agora, os anjos do Senhor sendo enviados, esses tronos, Pai, de principados, de potestades sendo cortados, eles sendo, nesta hora, Senhor, destronados, vencidos pelo poder do sangue de Jesus, porque a tua palavra diz em Apocalipse 12 que nós vencemos pelo poder da palavra e pelo poder do sangue do Cordeiro. Vai abençoando a nossa nação e que os planos de paz do Senhor pairem, repousem sobre a nossa nação, repousem sobre o Rio de Janeiro, estabeleça novas autoridades. Nós oramos pelas crianças, adolescentes, jovens, por essas famílias desestruturadas que possam conhecer a verdade, que teu Espírito Santo agora penetre nos corações e convença do pecado, do erro, do juízo, da justiça, Senhor, possam se arrepender, se converter e viver.
Abençoa o nosso país, abençoa a nossa política, a nossa economia, a nossa saúde, a nossa educação, a nossa segurança pública, a nossa previdência, tudo, Pai, a tecnologia, tudo que nós precisamos, a nossa defesa, tudo que nós precisamos. Abençoe, Senhor, assim como nós oramos pela nação de Israel, que o Senhor também venha abençoar a nação de Israel nos mesmos termos. Derrama da tua graça e da tua bênção, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E amém, Senhor. Meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, obrigado por você ficar comigo até aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, um excelente dia, uma excelente noite. Que Deus te abençoe, graça e paz e tchau, tchau.